Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E como sempre, eu te convido a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos um momento de oração em que vamos orar, encerrando o nosso momento de devocional, abençoando o seu dia, abençoando sua jornada, sobre essa palavra, esse texto que nós vamos ler aqui, o qual eu te convido a ler comigo. A palavra que o Senhor nos dirigiu hoje está no Salmo 90, versículo 12. Salmos 90, versículo 12. Eu estou usando aqui a Bíblia Nova Almeida Atualizada, essa NAA aqui. A Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada. Então, para você localizar direitinho aí, né, a Bíblia que nós estamos lendo aqui. Então, o texto fala sobre a excelência que Deus tem sobre os dias da nossa vida. Então, se você puder, tome a sua Bíblia nas mãos, vamos ler juntos essa palavra, vamos acompanhar o texto, Salmo 90, versículo 12, e receber aquilo que Deus tem para nós nesse dia. E enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero também te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, deixar seu comentário, pedido de oração, compartilhar esse vídeo, curtir. Todas essas ações são muito importantes. Se você faz isso, você me abençoa, você abençoa o canal e você faz com que essa mensagem alcance muito mais pessoas. Então, conto com você e desde já te agradeço a você que está chegando e você que já é frequente aqui no canal, que já se inscreveu. Meu muito obrigado, você é um motivador para que eu continue aqui diariamente compartilhando esse precioso conteúdo que é a palavra de Deus. Então vamos lá, vamos ao texto, assim está escrito, Salmos 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O salmista aqui, esse salmo é atribuído a Moisés, uma oração que Moisés fez, e ele declara aqui sobre a brevidade da vida. Se você pegar esse texto e você ler o Salmo 90, mas aqui nesse versículo é que eu quero tirar para a nossa meditação hoje. O que significa ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias? Lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 30, o texto vai dizer para nós que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. É certo que ali o texto está falando sobre quando andávamos errantes, pecaminosos, ignorantes das verdades eternas do reino de Deus. Mas faz sentido nós trazermos aqui para esse contexto para entender que Deus considera a contagem do nosso tempo a partir do momento em que nós nos voltamos para Ele e nos convertemos a Ele em Cristo Jesus. Nesse momento, Deus começa a contar. O tempo que Deus conta é o tempo do nosso relacionamento com Ele. É tão interessante porque as pessoas, você dificilmente, a não ser que seja uma pessoa que não crê que Deus existe, mas dificilmente você vai encontrar alguém que vai dizer assim, que não é filho de Deus, que Deus não ama, que ele crê em Deus, mas nós precisamos entender uma verdade. Se você de fato crê em Deus, você de fato ama a Deus, e se você de fato considera ser filho de Deus, você precisa estar alinhado com a palavra de Deus, num ponto muito simples, objetivo e direto. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E precisamos de um Salvador que é Cristo Jesus, que nos reconcilia com o Pai. Nesse momento em que nós recebemos a reconciliação com Deus em Cristo Jesus, sim, a partir desse momento, nosso relacionamento com Deus é estabelecido. Ele é criado, porque até então nós estávamos errantes. A palavra fala que nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões. Ou seja, não havia vida verdadeira em nós. Nós passamos a ter a verdadeira vida quando nós nos convertemos a Deus, quando nós vimos para Jesus. E eu não estou falando aqui sobre você vir para uma religião, não, mas é você ter este encontro, esse momento com o Senhor, em que você de fato sabe que Ele entrou na sua vida e que você estabelece um relacionamento de intimidade com Deus
e a partir disso ele passa a conduzir como Senhor a sua vida. Então, aqui o texto fala, ensina-nos a contar os nossos dias. Então, a partir desse momento, Deus começa a contar os nossos dias. E ele faz com que nós tenhamos um coração sábio. E o salmista ele nos coloca nessa posição porque, como eu disse, o texto ele fala muito sobre a brevidade da vida. E o nosso tempo aqui na Terra é um estalar de dedos. É muito rápido, é muito curto. Alguns que vão viver muito vão ali perto dos 100, cento e pouquíssimos anos, né? Nós temos visto os testemunhos aí. Porém, a maior parte de nós não vamos chegar sequer ali perto dos 70, 80 anos, porque são muitos percalços nessa vida. Porém, aqui, quando nós contamos os nossos dias na presença de Deus, Deus multiplica isso. Deus faz com que tudo seja multiplicado, seja sempre abundante, porque a partir desse momento que nós aprendemos e o Senhor conta os nossos dias, nós aprendemos a ter esse coração sábio. Aqui você está no caminho de uma eternidade com Deus. E esse é o lugar que nós precisamos entender que Deus quer que estejamos. Deus nos chamou para estar com Ele. Deus nos chamou para estar com Ele. Nós precisamos deste lugar com o Senhor. É muito mais do que uma contagem de tempo. É muito mais do que você dizer assim, uma eternidade dura 1000 anos, 5000 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos. Não, porque no lugar da eternidade, a contagem de tempo deixa de fazer sentido e passamos a viver uma qualidade de existência na dimensão da eternidade junto com Deus. Porque ali saberemos que seremos imortais, estaremos com Deus no lugar onde nenhum mal nos acontecerá. Nós nunca mais haveremos de sofrer. Toda dor foi removida, todo sofrimento. Nós passaremos uma existência eterna e plena com Deus. E é isso que importa. Porque os dias aqui na Terra, da nossa existência, eles são curtos. Eles são curtos. Mas o texto fala para que nós aprendamos, né, a contar os nossos dias e alcancemos a sabedoria, alcancemos esse coração sábio. E é isso que Deus tem para nós. Porque enquanto nós estamos aqui nessa terra, precisamos aprender a viver com Deus. Precisamos a viver segundo os planos e propósitos de Deus para a nossa vida. E sem um relacionamento com Deus, com a sua palavra, nós estaremos fadados ao fracasso. Como eu disse no início, muitas pessoas dizem crer em Deus, dizem ser de Deus, dizem estar com Deus, mas elas não refletem o amor de Deus, não refletem a graça de Deus, não refletem aquele coração que se parece com o coração de Deus. Isso eu não estou dizendo apenas de pessoas que fazem o bem, que são honestas e são boas. É muito mais do que isso. É alguém que vive pela fé, alguém que entendeu que sem fé é impossível agradar a Deus, alguém que entendeu que a sua vida ela não faz mais parte desse lugar terreno, mas ela faz parte do reino de Deus. E o seu olhar, a sua forma de andar, a sua forma de falar, seu jeito de se relacionar com as pessoas é completamente transformado, porque existe um texto que está ali em Romanos capítulo 8, versículo 29, que fala que Deus está nos transformando à imagem do seu Filho Jesus. E isso sim é aprender a contar os nossos dias. Por isso, que você possa tomar essa palavra como referência para você, para que você aprenda com o Senhor a contar os seus dias, porque a partir do momento que você se rende ao senhorio de Cristo, você sai do lugar da ignorância, do lugar da morte e da perdição eterna, para o lugar da sabedoria e da vida com Deus. Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra. Que o teu Espírito Santo faça uma aplicação dessas verdades ao coração de cada um desses que comigo estão aqui orando e ouvindo esta palavra. Que o Senhor os conceda um dia abençoado, cheio de vitórias, portas abertas, de encontros felizes e que sejam bem-sucedidos em tudo quanto fizerem, mas, sobretudo,
que sobre a vida de cada uma dessas pessoas venha repousar hoje o teu favor, a tua graça e o teu Espírito Santo, os fazendo alinhar cada dia mais com a tua palavra, com o teu querer e a tua vontade. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos ensinado a contar os nossos dias. Muito obrigado, porque o Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância. E muito obrigado, porque o Senhor tem nos feito a cada dia parecidos com Jesus, seu Filho amado. Amém? Tenha um excelente dia. Deus continue te abençoando e nós continuamos aqui a nossa proposta, orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.